lá, 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 lá. Uh, lá, 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 lá. Olá! Como é que vocês passaram a primeira semana aí de agosto? Com essa lua nova em Leão, essa é a alunação. Para a gente entender como é que funciona, é que a lua nova que abre a alunação são as 4 fases da lua, né? E se a lua nova foi em Leão, significa que Leão vai ser a energia mais importante de toda a alunação. E agora a gente está na segunda fase da alunação de Leão, a gente está na lua crescente em Escorpião. E aí quando eu pensei na lua crescente em Escorpião, eu falei, qual música? Qual música que tem a ver? Então eu fiquei pensando. E aí eu escolhi essa música aí que eu tava cantarolando na base do Lá Lá Lá, que é Pais e Filhos do Legião Urbana. Primeiro que lá no início fala de estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. E isso me remeteu a Escorpião, porque Escorpião é bem assim, uma energia de coisas ocultas, coisas privadas, coisas escondidas. E aí depois a gente tem lá no final falando, né? Você culpa seus pais por tudo. São crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? E essa palavra crescer é a chave dessa lua crescente, né? Né? Lua crescente. Por quê? Porque a gente plantou as sementes da lua nova, a gente colocou a nossa intenção, o que a gente quer, né? O que a gente começou a fazer, quais foram as novas ações que a gente plantou na lua nova e que agora elas precisam crescer, elas precisam expandir, elas precisam se estruturar. E isso é coisa de lua crescente. E essa lua crescente está em Escorpião. Escorpião, signo de água, de emoções profundas. Então, a gente vai precisar mergulhar nessas águas profundas se a gente quiser crescer. Se a gente quiser que todas as iniciativas que a gente teve lá atrás na lua nova se fortaleçam, se estruturem e se expandam. Para que isso aconteça, a gente está sendo chamado a procurar ver o que na gente não está alinhado com essa energia leonina, né? De ser autêntico, de colocar o seu eu mais verdadeiro em ação. Então, por isso essa música, né, nesse trecho, talvez não seja uma música inteira com energia escorpiana, mas esse trecho que fala você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como vocês. Então é um convite aí para a gente sair do papel de vítima
para a gente olhar para a gente nesse momento, todos os aspectos do céu, fora a lua está em Escorpião, os aspectos estão fazendo com que a gente entre num revival, assim. A gente está cheio de flashback, pensando em coisas do passado, justamente porque elas estão vindo à tona, dessas profundezas da água escorpiana, elas estão vindo à tona para a gente tomar consciência e que a gente possa talvez liberar, deixar ir, desapegar de todas essas coisas do passado que fizeram a gente acreditar que a gente era uma coisa e que talvez não seja bem isso. Porque se a gente segue na vida numa jornada de busca de si mesmo, de se alinhar com o nosso eu verdadeiro, o nosso eu genuíno, a gente, a princípio, tem uma visão equivocada do que a gente é. Até porque quando a gente é criança, a gente está ali totalmente receptivo e a gente vai recebendo rótulos. Aí as pessoas dizem, mas você é isso? Você é aquilo? Você não é isso? Você não é aquilo? E a gente vai absorvendo, né? Porque criança não tem filtro. A criança tá ali aberta para aprender tudo. E aí a gente vai acumulando uma série de rótulos do que a gente é e do que a gente não é. E aí a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar que a gente é só aquilo que falaram pra gente. Então aqui, nessa lua crescente, o chamado é pra gente se conectar, se alinhar com o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu mais genuíno, com aquilo que está lá no nosso coração, na nossa alma, e que a gente muitas vezes não escuta e não dá vazão. Porque é tempo de se expressar, temporada leonina, o sol é o regente de Leão, estamos aí para brilhar. A gente só consegue brilhar se a gente estiver alinhado com o nosso eu verdadeiro, nosso eu genuíno, e se a gente se expressar. A luz, né, ela espalha o seu brilho. E como que a gente espalha nosso brilho? Se expressando, colocando a nossa verdade no mundo, a nossa energia que é única no mundo. E a fase crescente, né, é uma fase geralmente de desafios. Porque na lua nova a gente plantou a semente, colocou as intenções, a gente começou algumas coisas, alguns projetos, teve iniciativas. E aí, na hora de crescer, pensa na semente que tem que romper a terra. Ela tá lá embaixo, pequenininha, debaixo da terra, e ela precisa romper, ela precisa se expandir. E tem uma camada de terra em cima. Então, a gente precisa vencer os obstáculos para a gente poder crescer e se estruturar. Mas por que isso, né? A gente começa a fazer alguma coisa, coloca intenções de mudar e aí tem um monte de obstáculo, o universo está contra a gente. A gente não consegue começar algo novo, não consegue ir para frente, crescer, se expandir. O que são esses obstáculos? Justamente aquelas crenças. Pessoas falaram, seu ambiente, o seu entorno falou, a mídia falou, né?
que você é isso, que você é aquilo, você acreditou. Então, os obstáculos são justamente essas crenças. Essas crenças de que a gente não pode ser o que a gente mais quer, ou que a gente é algo e está definido. Somos aquilo e pronto. Então essa série de crenças é que são os obstáculos para o crescimento. São elas que criam esse atrito do novo, né, com o velho. Aí você vai ali tentando trazer o novo, mas você tem ali aqueles preconceitos, aquelas crenças que limitam, né? Limitam a gente. Então essa lua crescente está justamente convidando a gente a esse mergulho profundo nessas águas escorpianas. Porque Escorpião é um signo da transmutação. Então quando a gente criou aquelas crenças ou aceitou sem questionamento, a gente deixou elas entrarem na nossa vida, a gente vestiu elas, encarnou e seguiu em frente, né? A gente tinha um nível de conhecimento, ou a gente tinha uma idade muito tenra, a gente não estava pronto para fazer esse trabalho. Mas agora que a gente cresceu, a gente pode dar um outro significado para aquilo que falaram. A gente pode questionar. Mas quando eu era criança me falavam que eu era isso. Quem eram essas pessoas que falaram? Por que elas falaram aquilo? Elas eram autoridade no assunto? Muitas vezes não, né? A maioria das coisas que a gente ouviu de pessoas que também não estavam alinhadas com seu eu verdadeiro e que também acreditaram em coisas que disseram para elas quando elas eram pequenas. E vai o círculo virtuoso, né? Digo, vicioso, né? Fica geração por geração passando à frente crenças que não contribuem para a gente se expandir e colocar o brilho no mundo. E aí, o que a gente pode fazer a respeito disso? Entrar nesse questionamento profundo e dar um significado novo para essas crenças. Questionar. Mas por quê? Mas eu sou só isso que me falaram? Eu realmente sou só isso? Ou eu realmente não sou isso que eles falaram que eu não sou? Então essa lua crescente vem para isso, para trazer esses questionamentos profundos, para a gente se interiorizar nessas questões que são só nossas, que a gente é que tem responsabilidade sobre elas. Essas questões que às vezes são questões que a gente não fala para ninguém, porque Escorpião fala, né? Escorpião é muito uma energia reservada, privada, coisas ocultas, não é aquilo que a gente revela, né? Mas a gente precisa ver, a gente precisa olhar, porque se a gente não revela e a gente não olha, quem vai cuidar dessas questões que estão pedindo para serem transmutadas, para que a gente cresça, se expanda e brilhe mais? Quem limpa essas sujeirinhas assim, para que a gente brilhe intensamente, lindamente?
Esse é o nosso trabalho, que ninguém mais pode fazer pela gente. Então, naquele trecho da música que fala, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. A gente pode trazer isso para várias coisas. Você culpa o governo por tudo, isso é absurdo. Você culpa seu parceiro, sua parceira por tudo, isso é absurdo. Você culpa a sua classe social por tudo, isso é absurdo. Você culpa os astros por tudo? Isso é absurdo. Ah, isso é bem legal da gente falar, né? Os astros mostram as coisas que a gente precisa ser trabalhadas em nós. Então, se você culpa seu mapa astral por tudo, isso é absurdo. É porque ele também precisa ser questionado. Ou algum astrólogo, principalmente os da velha guarda aí, precisam ser questionados. Né? Eles já estão sendo questionados. Já tem muito astrólogo que já está seguindo um caminho diferente. Né? Só um exemplo disso quando eles falavam, porque esse é um planeta maléfico. Planeta maléfico. Aí a gente já pensa, não, tá tudo perdido. Eu tenho esse planeta maléfico nessa casa, então esse setor da minha vida já era. Imagina, né? O seu mapa astral não é uma sentença de infelicidade. Ele mostra suas potencialidades e aquilo que precisa ser trabalhado. E essa lunação aqui agora, nessa fase 2 de lua crescente, essa fase de lua crescente está falando sobre isso. O céu está mostrando, temos uma oportunidade de cura, temos uma oportunidade de transformação. Você aceita? Vamos trabalhar. Vamos ter que entrar lá fundo, nas águas profundas, naquilo que você não quer olhar, naquilo que dói, naquilo que incomoda, entrar em contato com aquelas emoções e dores do passado, se acolher, questionar, ressignificar. Sem pressão pra gente se curar, porque a cura é em camadas. Então, se a gente conseguir curar mais uma camadazinha nessa alunação, que legal, vamos celebrar, vamos comemorar. A gente vai no nosso ritmo, da nossa alma, do nosso corpo, principalmente o nosso corpo, que guarda os traumas, as dores, ele tem seu próprio tempo para liberar. E às vezes tem que ser de pouquinho em pouquinho. Eu espero, você chegou até aqui, que você consiga mergulhar nas suas águas profundas, com todo o amor do seu coração, pela sua história, pelo que você viveu, e transmutar para que você possa seguir em frente, crescendo, se expandindo, brilhando no mundo. Um grande beijo.